Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca, para falar de uma ferramenta que eu adoro, chamada Ninebox. Já ouviu falar? 9 caixas. Que não é nada mais, nada menos que uma matriz que cruza desempenho, que é o seu passado, com potencial, que é o seu futuro. Seu e da sua equipe, tá? Então, nessas 9 caixinhas aqui, estão a descrição dos seus colaboradores e, mais que isto, o que você tem que fazer com cada um deles. É uma ferramenta poderosíssima e se você conseguir desenhar o mapa do seu time ou alocar o seu time aqui, você vai ter com precisão quais são os passos a tomar com o grupo como um todo, mas também com cada indivíduo, tá? Nessa matriz, quem tem alto potencial e alto desempenho é o seu talento, é o seu possível sucessor, a sua possível sucessora, que você precisa ter para você crescer dentro da sua carreira, dentro da organização, você precisa formar sucessores. E então, essa pessoa aqui é descrita assim: alto desempenho e alto potencial, resultados extraordinários, adoro essa palavra, não existem questionamentos sobre as probabilidades de esse cara ser promovido, pronto para investir, pode subir até 2 níveis, olha que bacana, né? Então, dentro da estrutura organizacional, ele não precisa galgar um pedacinho de cada vez, ele já está pronto para subir, é o avião, né? Você tem que expor, desafiar, testar limite, dar uma visão clara da sua evolução, ter um plano de retenção e você tem que fazer isto imediatamente, não dá para esperar, porque esse cara ou vai para o seu concorrente, que é uma situação péssima, né? Ou vai para uma outra área dentro da organização e você perde a pessoa que poderia te substituir, abrir espaço para você gerir de verdade. Porque se você não tem esse cara, provavelmente você está fazendo o trabalho de analista. Presta atenção nisso. Bom, esse é o alto potencial e o alto desempenho. Quem da sua equipe tem esse perfil? E Vânia, ninguém. Fodeu. Porque você precisava ter alguém assim. Se você não tem, corra atrás de formar alguém para chegar neste patamar. Aí nós temos esse cara aqui, ó. Esse cara é desempenho consistente e alto potencial. Tem resultados sólidos, objetivos desafiadores para alavancar resultado, é o que você tem que oferecer para ele. Investir no seu desenvolvimento com curso, livro, coach, tudo. Possivelmente pronto para um novo papel. Pode ser o seu talento ali. Não existem questionamentos sobre a sua possível promoção e você tem que fazer um plano de retenção em 1 a 2 anos, mais ou menos, com esse cara. Já é, diferentemente do primeiro caso, alguém que você tem que trabalhar ao longo dos próximos anos. Aí nós temos esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tem alto desempenho e médio potencial. Ele é o cara da carreira Y. Ele tá felizão, amarradão fazendo o que ele faz, ou ela, mas precisa do seu olhar também. Então, tem uma entrega superior e um bom potencial. Cognição bacana, mas tá feliz fazendo o que faz. É um especialista. Pronto para uma mudança lateral, viu? Carreira em Y. Você precisa criar objetivo altamente desafiador para esse cara, para que ele cresça e se expanda dentro da sua especialidade, porque obviamente ele pode ser o melhor cara no que ele faz, a melhor mina no que ela faz, só que alguém já inventou um jeito mais inteligente, barato, bacana e dinâmico de fazer esse trabalho e esse cara tem que descobrir para você, tá? Não existem questionamentos sobre a sua promoção. E também vamos trabalhar com um plano de retenção para esse cara de 2 a 3 anos, um espaço um pouquinho maior e tal, até porque ele não vai se incomodar de não ser promovido de cargo, mas ele quer remuneração condizente, ele quer benefício, talvez um curso na sua especialização e assim por diante, tá? Agora a sua vida começa a complicar. Nós temos esse camaradinha aqui e esse camaradinha tem desempenho consistente, mas médio potencial. Eu tenho dúvida se esse cara tem que ficar na sua equipe, tá? Porque tem tanta gente bacana no mundo, super afim e super alinhada. Eu não sei se você deveria manter esse cara, mas você tem que checar se o trabalho que ele tá fazendo se encaixa
com a sua motivação. De repente é só uma questão do cara certo na função errada. Presta atenção nisso. Você tem que criar um plano de desenvolvimento que seja sólido, tem que dar meta clara pro maluco, prazo, e tem que fazer follow-up, que é uma coisa que eu odeio, mas você tem que estar lá meio que em cima. Percebeu que nos 3 casos anteriores isso não é necessário? Com esse cara não. Você tem que checar a atividade, você tem que acompanhar, ele é mais custoso pro líder. Você tem que dar instrumento para ele melhorar o seu desempenho, de novo, treinamento, coaching, acompanhamento, a sua permanência ao lado dele para algumas tarefas, e você tem que testar esse potencial. Não fica com esse cara mais que 8 meses, pelo amor de Deus, nessa. Se em 8 meses, em 6 meses esse cara não se mexeu, você vai ter que fazer alguma coisa mais drástica, tá bom? Talvez mudar seu plano de ação, talvez mudar ele de área, enfim, mas é um cara e uma mina pra você prestar atenção. Aí, você tem esse cara aqui, ó, tá vendo? Ele é o máximo de potencial, mas ele tá desempenhando mal. Pode ser que ele tenha menos de meio ano, 6 meses, 1 ano na função, aprofundar entendimento da situação, vamos entender se ele está passando por algum momento da vida que está gerando esse mau desempenho. Vai ter que dar feedback constante, não tem jeito, tirar da zona de conforto. Talvez você tenha que pagar um coaching para esse cara, se for um alto potencial em quem você acredita. E você tem que fazer o ciclo de avaliação dele rodar, ou seja, deu feedback, daqui a 3 meses volta e faz de novo, daqui a 3 meses volta e faz de novo, mas não pode passar de mais meio ano, tá? Ele já tá desempenhando mal, a equipe já tá olhando torto para esse cara, precisamos entender, a equipe também é todo mundo humano, tá lá tentando entender por que você tá dando moral para esse cara que tem condição de entregar, tem inteligência, cognição, estudo, formação, mas não tá afim. E aí as outras pessoas que estão ralando com a ostra lá vão pensar, porra, mas por que que não se faz nada com esse cara? Então, toma atento, fica cuidando desse cara. Aí tem o cara com alto desempenho e baixo potencial. É um especialista motivado pelo fato de adicionar valor ao trabalho. Você tem que manter a motivação desse cara, reconhecer ou premiar, mover para os lados, se for o caso, de novo a história em Y, ampliar responsabilidade na mesma função, mas ele não é passível de promoção para um próximo nível. Não vai promover esse cara, porque ele vai deixar de ser um ótimo técnico para ser um especialista ou um líder sofrível. Mantenha esse cara aonde ele tá? E conversa com ele para entender o que o motiva a permanecer fazendo a mesma coisa ao longo do tempo, tá? Deu para entender a jogada, né? Quando a gente se aproximar aqui, ó, aqui tem um monte de texto, mas eu vou contar uma coisa para você. Esse aqui você demite, meu irmão. Por que você tem alguém com baixo potencial e baixo desempenho na sua equipe? Pelo amor de Deus, me explica. Esse aqui não tem conversa. Se você já deu os feedbacks, se você já fez o mínimo de investimento, mas o bicho não sai do lugar, sinto muito, demite. O Brasil tá aí com 22 milhões de desempregados. Não tem motivo para você ter uma pessoa ruim no seu time a esta altura do seu campeonatinho, tá? Enfim, essa é a ferramenta. Ao final desse estudo aqui, você tem este mapa, que vai dizer onde estão as pessoas do seu time. Esse mapa pode e deve ser discutido com alguém da sua confiança. Então, se você for um diretor, uma diretora, você vai conversar com o gerente da área sobre esse mapa que o gerente vai fazer. Se você for uma gerente ou um gerente, você pode discutir este mapa com um coordenador que lidere essas pessoas diretamente. Mas cuidado, você só pode discutir esse mapa se esse profissional tiver um alto nível de maturidade e de consciência. Esse cara não pode discutir esse mapa com outros colaboradores. É um papo entre você e o seu talento imediato ali, tá? E por que é importante discutir? Para você saber se você está tendo uma visão certa das coisas. Porque o erro do Nine Box, ou o perigo do Nine Box, é porque ele só avalia 2 dimensões. E o ser humano é muito mais divertido do que isso, né? Nós não somos bidimensionais, nós somos tridimensionais, nós somos 4D ou mais. O ser humano é uma máquina
muito, muito, muito delicada e especial, cheia de nuances. Então, você tem que discutir com outras pessoas para saber se você não tá perdendo nada, se nada não tá escapando aos seus olhos, tá bom? Depois disso, um plano de ação. Cada colaborador dentro do seu mapa tem um plano de ação diferente e especial, tá? Cada um deles tem uma necessidade, cada um deles tem um momento da carreira, cada um deles tem, portanto, um plano de ação que são diferentes entre si, e esse sim você tem que compartilhar com o camaradinha na hora do feedback. Você vai chamar esse cara, você vai contar como você o avaliou e você vai dizer qual é o plano de ação que vocês vão construir juntos, obviamente que neste diálogo entre você e o seu liderado, tem ali uma troca onde ele vai contar mais sobre ele, onde você vai ajustar a sintonia fina da sua avaliação desse cara neste papo, tá? Isso é delicioso de fazer. Vou te contar que uma das coisas mais bacanas que eu fiz na minha carreira ao longo desses 30 anos foi poder ajudar as pessoas a evoluírem nas suas carreiras. E hoje, quando eu encontro colaboradores meus nas empresas, eu fico tão orgulhosa, fico tão honrada de ter feito parte da vida delas. Eu vou te contar, líder, que essa é uma das coisas que certamente vai te encher de orgulho ao longo da sua carreira. E eu vou terminar com essa frase: nunca é tarde para você ser o que poderia ter sido. Nunca é tarde para você ser o que você poderia ter sido. Se você ainda não é líder e acabou de ver esse vídeo, coloque-se neste papel. Entenda aonde você se enxerga aqui e dê os passos de forma corajosa e autônoma a caminho de uma carreira mais profícua e da sua felicidade pessoal e profissional, tá bom? Se você gostou, comenta aqui, curte, pelo amor de Deus, assina o meu canal, me ajuda a compartilhar esse vídeo, usa para dar treinamento para as pessoas, usa para debater esse assunto dentro da organização. Líder, hoje eu vou te indicar este livro, Coaching, o Exercício da Liderança. São artigos, alguns deles bem defasados. Inclusive, eu estava lendo alguns deles esses dias e foi interessante para ver como a nossa função de líder mudou de um tempo para cá, né? A gente não é só coaching, mas a gente também tem que ser amigo, a gente também tem que se preocupar legitimamente com as pessoas fora do trabalho e assim por diante, tá? Ai, ficou comprido, mas espero que tenha valido a pena. Um abraço, um beijo e até quinta-feira.